O futuro é incerto. Hoje aprendemos o futuro composto do subjuntivo. E é muito importante dizer que nós chegamos ao final de um longo caminho, porque esse é o último tempo verbal de toda a gramática. Não existem mais. Esse é o último, o futuro composto. Então, vamos aprendê-lo bem bonito. Antes, vamos dar uma revisada em todo esse trajeto que nós fizemos. Começamos com o passado perfeito, em que eu expressava uma ideia. Espero que você tenha preparado o almoço, era como um desejo. Depois, chegamos ao passado, esse passado que se chama mais do que perfeito. E expressávamos a seguinte ideia, por exemplo. Não acredito, o almoço ainda não está pronto? Pensei que você já o tivesse preparado. E agora, damos mais esse passo, esse último passo em direção ao futuro. Se você não tiver preparado o almoço até às 14 horas, eu irei almoçar num restaurante. Então, vocês podem ver que é a mesma ideia, a mesma ação em 3 momentos diferentes. Você chega em casa e diz, espero que você tenha preparado o almoço. Mas a pessoa não preparou o almoço. Então você diz, depois de descobrir que o almoço não está pronto. Você diz, não acredito, o almoço ainda não está pronto? Pensei que você já o tivesse preparado. E aí você indica uma ação no futuro. Se você não tiver preparado o almoço até às 14 horas, eu irei almoçar num restaurante. Presente, passado, futuro. Vamos analisar de perto o que compõe esse futuro composto do subjuntivo. Quando falamos em futuro, temos claro que ainda é algo que vai acontecer. Quando falamos em composto, sempre lembramos que temos que utilizar aquela fórmula, o verbo ter em algum tempo específico, presente, passado, futuro, mas o verbo principal no particípio, aquele famoso ado, ido, ido. E aí chegamos na última parte desse tempo, que é o subjuntivo, que vocês já estão cansados de saber, que expressa dúvida, sentimento ou desejo. Então é uma dúvida ou um sentimento ou um desejo no futuro em que nós temos que expressar através dessa fórmula verbo ter, que é um verbo auxiliar, que apoia o verbo principal a expressar a ideia que queremos. Então, podemos concluir, resumidamente, que o futuro composto do subjuntivo ele indica uma ação futura. Ok, tudo bem. Mas que essa ação estará terminada antes de outra ação futura. Ou seja, temos 2 ações no futuro. Sou estranho? Vamos ver exemplos. Vamos para o primeiro exemplo. Eu te avisarei quando eu tiver terminado a arrumação. Não terminei a arrumação, mas quando eu tiver terminado, eu avisarei. Segundo exemplo. Me telefone quando a senhora tiver chegado à minha casa. A senhora ainda não chegou, mas quando ela tiver chegado, ela me telefonará. Assim que você tiver terminado o seu trabalho, poderá jogar videogame. Então, nesse momento, eu estou trabalhando e quero jogar videogame, mas só poderei jogar quando tiver terminado o meu trabalho. Comece a preparar a comida apenas quando nós já tivermos chegado. Não chegamos e você ainda não começou a preparar a comida. Mas assim que eu chegar, você já vai começar a prepará-la. Logo que vocês tiverem votado em bons candidatos, terão uma boa política no país. Então, como vocês podem ver, são projeções, ideias, planos que indicam o futuro. Onde está a dúvida? Pode acontecer, como não pode acontecer. Por exemplo, eu posso simplesmente votar em uma pessoa má e não ter bons políticos no meu país. Mas é um desejo no futuro. Não podemos esquecer dessas famosas palavras que se chamam conjunções, que vocês já estão cansados de conhecê-las. As conjunções do futuro composto são as mesmas do futuro simples.
se, quando, logo que, assim que, depois que. Essa é a formação do futuro composto. Conjunção, futuro do subjuntivo do verbo ter. Já conhecemos o futuro do subjuntivo do verbo ter. Depois o verbo principal no particípio e o complemento. Vamos ver exemplos. Conjunção logo que, futuro do subjuntivo do verbo ter. Tiver, verbo principal no particípio, terminado, e você complementa a frase. Logo que eu tiver terminado. Muito importante que só temos que saber o futuro de um verbo, o verbo ter. Eu tiver, quando você tiver, quando nós tivermos, quando vocês tiverem. Assim que você tiver feito, tararam, tararam. Se nós tivermos dito, tararam, tararam. Todo complemento tem que estar também no futuro, que é o futuro simples. Logo que eu tiver terminado, poderei sair. Ou, logo que eu tiver terminado, vou sair. Aqui tem que estar tudo no futuro. Quando vocês tiverem aberto a loja, eu poderei comprar, ou eu comprarei, ou eu visitarei. Vamos pensar no futuro?